Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sábado e sábado é o dia onde nós conversamos aqui a respeito da vida e da trajetória de grandes exploradores que conseguiram obter informações sobre o mundo natural, enriquecendo o nosso conhecimento sobre o planeta Terra. É muito comum as pessoas perguntarem se eu tenho algum tipo de inspiração ou se eu tenho algum grande pesquisador no qual eu me inspiro dentro da minha vida profissional. Óbvio, vocês conhecem muito bem como é que é a minha vida profissional, então dificilmente eu vou me inspirar em alguém que seja apenas um pesquisador ou apenas um explorador. Na verdade, eu vou me inspirar sempre em alguém que consegue fazer essa junção desses dois mundos. E eu estou aqui falando de pessoas que já partiram, mas hoje eu vou fazer um adendo especial e falar de um grande explorador que é uma das minhas referências máximas quando falamos em pesquisa e expedições, que é o grande Charles Brewer Carias, que é um dos maiores exploradores que nós temos aqui na América do Sul, ainda vivo e que vive lá na Venezuela. Charles Brewer Carias, hoje ele tem 86 anos e ele era neto de um diplomata britânico, então ele teve acesso a uma boa educação e justamente por causa dessas nuances aí, desde muito cedo ele se interessou por conhecer o mundo natural que os cercava. Charles Brewer Carias liderou mais de 245 expedições, tanto na Venezuela quanto em países fronteiriços com a Venezuela, trabalhando com botânica, trabalhando com zoologia, principalmente entomologia, explorando cavernas e trazendo informações também a respeito de antropologia dos povos indígenas que vivem naquela região. Na década de 60, ele passou muito tempo convivendo com povos indígenas. Charles Brewer Carias, ele também é graduado em odontologia. E no começo dos anos 60, ele começou a conduzir estudos com um povo indígena chamado povo Yecuana, que vive lá na Venezuela. Esses estudos eram espécies de estudos odontológicos antropológicos, onde ele avaliava o tipo e o arranjo de dentição e também a presença ou não de cáries nesses povos indígenas associados aos hábitos e à dieta que eles tinham. Ele também auxiliou muitos estudos que trabalharam com a genética dos povos Yanomami, geneticistas que tentavam entender a origem desse povo, bem como as suas características. E o professor Charles sempre estava em campo prestando esse auxílio ou coletando esses tipos de dados. Em 1961, ele começou a estudar biologia e passou a dedicar sua vida a organizar expedições em praticamente todos os ambientes selvagens lá da Venezuela, especialmente nos tepus, que ele conseguiu explorar 31 tepus. Talvez você não conheça o termo tepui, mas com certeza você já viu imagens dessas formações rochosas. Os tepui, esse nome significa montanha ou morada dos deuses, são elevações que têm um topo plano e eles são rodeados por escarpas bem inclinadas. Esses tepui também são chamados de mesas ou mesetas. Por quê? Porque é uma formação que lembra muito uma montanha, só que ela tem o seu cume, ele é mais ou menos plano. E é muito comum essas formações aí, principalmente no escudo das Guianas. E uma coisa muito interessante é que um tepui ele é isolado, ou seja, o que existe lá em cima muitas vezes só existiu lá em cima durante o processo de formação. Essas formações são consideradas as formações geológicas mais antigas do planeta Terra, meu irmão. E aí muitas vezes animais e plantas que estão em cima de um tepui só existem naquele tepui. Você tem mais de 40% de espécies nos tepuis que são endêmicas. Espécie endêmica é uma espécie que só existe naquele lugar. Isso aí é um prato cheio para você poder pesquisar. Então, ele fazia o acesso a esses tepuis muitas vezes escalando ou muitas vezes de helicóptero para poder procurar lá por cima, conhecer o que existia lá em cima, em expedições que muitas vezes duravam muito tempo. Sir Arthur Conan Doyle, que é o escritor do livro O Mundo Perdido, e ele também foi o criador do personagem Sherlock Holmes, no Mundo Perdido, ele escreveu que assim, em cima desses tepuis viviam ainda dinossauros de épocas jurássicas. Você deve provavelmente conhecer aí a obra O Mundo Perdido, já deve ter lido o livro ou assistido a uma série antiga que tinha sobre esse tema.
E os tepuis eles foram um dos grandes focos de Charles Brewer Carias lá na Venezuela nos seus estudos. O cara era tão ativo e desenrolado que em 1979 ele virou lá na Venezuela o ministro do Gabinete para Assuntos da Juventude e Esportes. E ele, inclusive, quando era ministro, ele fomentou muito esportes como atletismo e ele também fez um acampamento com mais de 50 jovens que foram fazer um acampamento lá na fronteira da Venezuela. Muita gente ficou doido por causa disso daí, mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e ele disse que esse acampamento seria muito interessante para esses meninos aí poderem vivenciar um pouquinho da natureza. Ainda com suas pesquisas nas selvas venezuelanas, ele conseguiu descobrir muita coisa. Ele descobriu características geológicas, ele inclusive conseguiu descobrir a maior caverna de quartzo do mundo, que só tinha acesso por helicóptero. Mano, o cara só fazia expedição insana e só fazia descoberta louca. E ele também conseguiu descobrir uma série de outras cavernas a 2.300 metros de altitude, que antes foram inexploradas e que elas eram completamente desconhecidas, tá? Só uma expedição que ele fez, que durou 4 anos aí, o acesso às idas e voltas a essa expedição, uma expedição completa de coleta de dados aí. Centenas de espécies foram coletadas, locais que ele chamava de Ilhas do Tempo, ou seja, essas localidades altas e os tepuis ele chamava de Ilhas do Tempo, porque ele falava que lá em cima o tempo literalmente tinha parado, meu irmão. O professor Charles, ele tinha tanta importância para a pesquisa da Venezuela que, só para vocês terem uma ideia, ele ganhou 27 espécies de animais e plantas que foram nomeados em homenagem a ele. Cara, não tem nada mais legal do que você descobrir uma nova espécie de planta, de animal, e você ser homenageado com o seu nome, indo para a espécie daquele bicho lá. Então, plantas, anfíbios, répteis, insetos, até um escorpião ganhou o nome dele, inclusive uma orquídea, que o gênero, foi descoberto, não foi uma espécie, foi descoberto um gênero novo chamado Breucaria, uma orquídea muito bonita que existe lá na Venezuela. E, obviamente, em mais de 50 anos de expedição, ele trabalhou junto com centenas de cientistas, guiando, auxiliando na coleta de dados e também auxiliando em publicações. Ele tem muitas publicações, partindo aí da parte de antropologia, passando pela parte de botânica, pela parte de descoberta de novas espécies, novos ambientes, lá na Venezuela e também na fronteira lá da Guiana. Então, o cara não é fraco não. Ele ganhou o título de pesquisador honorário do Jardim Botânico de Nova York e também de pesquisador associado ao Jardim Botânico do Orinoco, lá na Venezuela, após os trabalhos etnobotânicos que ele fez lá na terra dos Yanomamis, que inclusive ele conviveu muito tempo com esses indígenas, onde ele pôde aprender muitas técnicas de sobrevivência com esses povos. Bom, ele é um fotógrafo extremamente renomado, com milhares de fotografias, as quais ele cede aí para revistas, para as publicações, e os Yekuanas, índios dessa etnia, os indígenas, perdão, né, dessa etnia, visitam ele regularmente lá na casa dele. O professor Charles Brewer Carias tem 21 livros publicados que falam a respeito de fauna, de flora dos ambientes e também livro de sobrevivência. Ele tem um livro muito bacana que é esse daqui, o Desnudo em la Selva, onde ele reúne mais de 50 anos de informação a respeito de sobrevivência na selva e ensina isso daí. Ele leva muito a sério isso e ele é um explorador nato, ele é um cara que trabalha muito bem na parte de acampamento, na parte de sobrevivência geral, na parte de lâminas, na parte de confecção de artefatos. Esse tempo que ele passou com os indígenas, inclusive a língua Yekuana, ele fala tão bem quanto os próprios Yekuanas conseguem falar. O cara é literalmente uma enciclopédia. No começo dos anos 80, inclusive, ele fez uma parceria com uma marca chamada Marto, que é uma cutelaria lá da Espanha, e eles desenvolveram a Brewer Explorer, que é essa faca aqui. Ela é uma faca de cabo oco, estilo faca do Rambo, né, estilo a Aitor Jungle King, e ele ajudou a desenvolver essa faca aqui, a Brewer Explorer, né? No qual ela tem o cabo rosqueável, onde pode levar alguns itens aí. E hoje é muito difícil encontrar, inclusive aí tem de colecionador, né? Quando o príncipe Charles visitou a Venezuela, Charles Brewer Carias foi
o cicerone dele, ou seja, foi com ele para as áreas de selva, mostrou para ele a realidade dos povos indígenas, como é que eles vivem lá naquela região. E também quando o grande Ray Mears, que é praticamente aí um dos maiores expoentes do bushcraft lá da Inglaterra, foi fazer documentários para a BBC lá, ele foi um dos consultores e foi um dos caras que participou aí, falando um pouquinho sobre bushcraft no vídeo lá do Ray Mears. Bom, para poder fechar esse vídeo, para não ficar muito grande, infelizmente em 2021 aconteceu um incêndio lá na casa dele, o escritório dele foi queimado e ele perdeu ali literalmente 70 anos de material que ele guardava, que ele acumulava, parte da história natural da Venezuela que ele tinha ali e foi perdido. Uma série de artefatos, infelizmente, foram perdidos, mas felizmente não aconteceu nada com ele. Parece que foi por causa de um desumidificador que deu um curto lá e acabou queimando aí o ateliê, ou seja, o escritório dele. Hoje ele tem 86 anos e se você for lá nas redes sociais dele, lá no Instagram dele, você vai ver ele dando um show de vitalidade lá, fazendo supino, fazendo barra e tudo mais. E realmente é provavelmente o maior naturalista ainda vivo aqui da Terra. Eu vou inclusive deixar aqui na descrição alguns vídeos que mostram um pouquinho as atividades do professor Charles Brewer Carias, para você poder dar uma olhada e para você poder conhecer esse grande naturalista, esse grande ser humano, essa enciclopédia humana que é esse cara, para que você também possa conhecer um pouquinho das contribuições que ele fez para a biologia e para o conhecimento dessa região tão importante aqui da América do Sul. E é isso, meus amigos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tentei que o vídeo não ficasse muito comprido e vale a pena você conhecer um pouquinho mais aí de trabalho desse grande explorador. Sábado que vem tem mais vídeo e nós vamos estar abordando aí outros naturalistas que muito contribuíram para o nosso conhecimento aqui sobre história natural. Um grande abraço a vocês, seja sempre forte e corajoso, até o próximo vídeo, valeu!